Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que visão é um assunto importante. E não é à toa que a gente está insistindo nesse assunto. Por mais um tempinho, nós teremos mais algumas reuniões sobre esse assunto. Quanto mais você falar com Deus a respeito disso, quanto mais você anotar, quanto mais você ler sobre isso e orar sobre isso, estudar o assunto, melhor será a tua vida, mais bem sucedida será a tua vida, e você vai poder olhar para trás em toda a sua história e perceber que valeu a pena. E fazer basicamente como Paulo: combati o bom combate, segui minha carreira, guardei minha fé. E Paulo diz: valeu a pena a minha corrida, fiz o que eu tinha que ter feito. E só é possível falar essas coisas se você vive uma vida de propósito, se você vive uma vida que tem uma visão que norteia todas as suas decisões. Quando a gente faz as coisas baseado no plano, baseado num ponto de referência, tudo fica muito mais produtivo. E hoje eu quero fazer uma reunião um pouquinho diferente. Eu gostaria que você experimentasse um pouquinho de Deus hoje. Não apenas você receber informações que vão ser muito úteis para você e para mim. E toda vez que alguém prega, ele está pregando para si mesmo, ao mesmo tempo, né? Mas eu gostaria que hoje a gente tivesse uma reunião um pouco diferente. E eu vou mexer um pouquinho com a tua zona de conforto. E se você não quiser fazer aquilo que eu vou sugerir, fique super à vontade. Deus, ele entende o momento que você está, e talvez numa outra oportunidade você possa experimentar aquilo que nós vamos conversar esta noite. Então, desde já, libero você para não fazer aquilo que eu vou sugerir no final dessa reunião, ok? Então fique super tranquilo, você não vai fazer alguma coisa que você não quer fazer de jeito nenhum, ok? Vamos lá. Eu quero ler um pouquinho mais hoje a Bíblia e vou compartilhar com vocês algumas histórias que são super importantes. Não é à toa que estão escritas no livro mais vendido na face da Terra. Existe livro algum nesse planeta que tenha tido mais vendas, mais procura, mais desejo do que a Palavra de Deus. E hoje nós temos isso aí em tablets, temos isso em iPad, que é uma versão superior, né, a essa parte da informática, né? Quem tem tablet, um dia você vai ser abençoado e ter um iPad, alguma coisa assim. Não se preocupe, que Deus é capaz de abençoar você, né? Não ter aqueles HTC, enfim, subir de nível, né, para um iPhone, alguma coisa assim. Mas enfim, cada um tem o seu ritmo de vida, não fique chateado, né? A vida pode melhorar. Vamos lá. Gente, vou ler várias histórias, ok? Vocês estão prontos para me ouvir? Quem bocejar já está liberado a pessoa do lado para o cutucão, tá bom? Ou faz assim, ó, pega o amendoim e põe para dentro da boca para a pessoa se engasgar e fazer um escândalo, né? Pagar um mico aqui. Gente, Apocalipse, não se preocupe, não vou começar a série Apocalipse, tá? Mas eu quero ler para vocês algumas histórias aqui. Primeiro, apóstolo João. Tentaram matar o sujeito, não conseguiam. Tentaram jogar ele no óleo fervendo, não morreu. Jogaram ele numa ilha isolada, na ilha de Patmos. E ele tem uma visão. O detalhe é o seguinte: João era super amigo de Jesus. Aquela pessoa unha e carne. Já teve o seu amigo unha e carne? Esses dois estão sempre juntos. Marquinhos Weber deviam ter um amigo assim, né? Eles não sabem o que é ter essa amizade, né? Mas João era assim com Jesus. João era muito achegado, muito íntimo. Eles eram realmente amigos muito profundos um do outro. E ele era considerado o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, era o preferidinho. Interessante que mesmo assim, eu quero que você preste atenção nessa história e eu vou ler para você. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 9 em diante, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus,
Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como de bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Interessante. João, super amigo, andávamos juntos o tempo todo, tinham muita intimidade. João podia dar tapa nas costas: e aí, Jesus, como é que estão as coisas? Muita amizade, muito relacionamento. Mas passa um tempo, a revelação de quem Jesus de fato é se manifesta até de uma maneira limitada. E quando João vê essa pessoa, e é uma cena muito forte, impressionante, a visão que ele teve foi estarrecedora, forte demais para ele, a ponto dele cair no chão com o rosto em terra. Simplesmente não tinha mais forças dentro de João. Eu acho que aqui tem um pouco de humor de Jesus, né? Que depois que João vê uma pessoa que saindo com uma espada na boca, né? Uma coisa, uma cena, um simbolismo muito forte, ele cai no chão assustado, e Jesus diz: não tenha medo. Como que eu não vou ter medo? Olha a cena, olha o que você me faz ver, olha a visão que você me fez enxergar. Não tem como eu não ficar em pânico, não tem como eu não cair no chão, não tem como as minhas forças simplesmente serem esgotadas, serem drenadas em um instante, num só contemplar, numa só olhadinha que eu dei para Jesus, eu simplesmente implodi. De tanta força, tanta autoridade, tanto poder que Jesus se mostra a João. O interessante é que é o seguinte: eu quero que vocês percebam algumas coisas em comum nessas histórias que eu vou ler para vocês. Nós todos vamos perceber como que isso pode ser aplicado na nossa vida. Primeira coisa, então João, ele vê, ele tem uma visão. A segunda coisa que acontece com João é que ele cai no chão, ele se prostra, ele não consegue ficar sem ser afetado. Ele é muito afetado, ele cai no chão, ele viu, ele caiu, e aí ele ouviu algumas coisas, algumas orientações, e ele agiu. Basicamente essas 4 coisas vão se repetir nas histórias que eu vou ler para vocês. Eu gostaria que vocês gravassem muito essas 4 palavras: viu, caiu, ouviu, agiu. Viu, caiu, ouviu, agiu. 4 palavras que vão fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Se a gente prestar atenção nessas 4 palavras, é impossível que a nossa vida continue igual. A nossa vida vai ser transformada. Mesmo que Jesus e João fossem muito amigos, isso não eliminou o fato de que Jesus é muito assim. Por mais que ele nos chame de amigos, sempre haverá necessidade de que os seus amigos, você e eu, a gente se prostre, a gente caia por terra, a gente se prostre diante dele, e a gente comece a perceber que ele é o Senhor, que ele é aquele que morreu, mas hoje está vivo,
e vive para todo sempre. E Ele tem nas mãos dele as chaves da morte e do inferno. Nenhum de nós precisa ficar morto para sempre, porque Ele tem a chave disso. A hora que algum de nós morrer, vai chegar um dia que Jesus vai chegar lá e sim, vai abrir as chaves da morte e vai nos tirar lá de dentro. Todos nós já tivemos alguém que morreu, alguém que já passou por nossa vida e hoje não está mais conosco. Mas Jesus disse: ei, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Queria que vocês lembrassem que nem o diabo tem a chave da própria casa. Ele não consegue nem dominar o seu próprio território, que é o inferno. Jesus tem toda a autoridade. Ninguém tem que ficar lá. Jesus pode tirar qualquer pessoa de um inferno de vida. Jesus pode resgatar qualquer pessoa de qualquer situação. Jesus não é apenas o Salvador do mundo, mas Ele é o Salvador do seu mundo. Ele é o Salvador do meu mundo. Eu acredito que isso são ótimas notícias, porque você e eu podemos viver a vida de uma maneira mais positiva. Visão tem muito a ver com como nós olhamos para a vida. Quanto eu enxergo de coisas positivas que estão por vir. Muito bem, aqui nós temos então João, grande amigo de Jesus, e mesmo assim foi necessário, ele precisou se prostrar, cair, ouvir e agir. As cartas da série, por exemplo, que nós fizemos o Apocalipse, estão muito, existe muito por causa da vida de João, por tudo aquilo que ele escreveu, por tudo aquilo que ele ouviu Jesus dizer, e ele escreveu, ele obedeceu, ele agiu. Muito bem, você e eu precisamos ter essas 4 palavras em evidência no nosso dia a dia. Outra passagem que eu gostaria que você olhasse junto comigo, se você trouxe sua Bíblia, por favor, vá comigo em Atos, capítulo 9, versículo 13. Versículo 3, desculpa. Antes disso, eu quero contar uma pequena história. Um tempo atrás, está gravando, mas faz muito tempo, então já caducou o meu crime, tá bom? O crime já foi caducado. Foi em 1980, alguma coisa assim. Então faz bastante tempo que eu já foi, não posso ser preso por causa disso. Mas assim, a gente pulava a cerca do aeroporto, e ali no aeroporto, muita neblina, e depois de algumas noites, tinha um grupo de amigos sentados lá no aeroporto, na pista do aeroporto, esperando o avião vir, ir embora, tá? Nem vou dizer exatamente o que a gente fazia, porque era tão legal que vocês não queriam fazer e vocês vão ser presos. Então, não façam. Porque naquela época a gente se safava. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: tinha muita neblina, e aí a casada toda sentada, olhando assim, daqui a pouco eles olharam, não vi nada, eles olharam e vinha uma pessoa enorme, mas desse tamanho, dessa altura, gigante, andando pela neve, pela neblina. A piazada, tudo dele, 18, 17, 20 anos, nossa, mas todo mundo morrendo de medo. Toda aquela coragem de correr atrás do avião e tudo mais, a gente ia atrás da turbina, não estou brincando para contar, a gente ia ficar atrás da turbina, aí o avião taxiava para decolar, e a gente saía atrás dos arbustos, ia atrás da turbina e o avião, e aí todo mundo esperando assim no chão, assim, aqui na cama assim, e aqueles cabelos todos voando, né? Alguns tinham mais cabelos que eu. Simplesmente, daqui a pouco uma pessoa assim, saia rolando para trás, porque não conseguiu se agarrar no chão. Era tão forte a turbina, e era muito legal. Aí o avião saía decolando, e a gente saía correndo. Esse nível de bola, né? Para quem é da época, era assim que a gente se sentia. Era muito legal. Voltando à cena, então, para as pessoas que estavam morrendo de medo. Então, estava vindo uma pessoa, só que essa pessoa vinha numa velocidade que aquele bichinho vinha. E aí, meu Deus do céu, eu não vi nada. E a pesada assim, meu Deus, olha lá. Aí veio vindo, rápido, quer dizer o que era? Era um guardinha de bicicleta com capa de chuva, assim, só que uma armação assim, quando ele viu a piazada, ele ficou morrendo de medo, ficou desesperado e saiu voltando assim, quando ele veio,
E a piazada saiu correndo pro outro lado. Dali a pouco, tudo pulando a cerca de novo, indo para os carros e ó, se mandando. Quando eles olham para trás, a polícia, né, vindo assim pela pista para ver o que estava acontecendo, porque o rapaz deve ter levado um susto da vida dele. E ali foi a última vez que a piazada pulou aquela cerca, porque ficou muito perigoso. Quando você vê uma cena, quando você vê algo, aquilo vai impactar a sua vida. Você fica contando essa história por muito tempo. Eu espero poder ser convidado em outras igrejas para contar essa história, porque eu adoro essa história. Porque me marcou essas cenas, o avião, o cara, por mais que eu não tenha visto o cara, eu vi o avião, eu vi, nossa, quantas coisas aconteceram, marcando a nossa vida. O Sandrine, claro que estava lá, literalmente marcando, né? Mas uma visão, quando você capta uma cena, aquilo lá imprime em você uma emoção e você não esquece. Por isso que é tão importante que você se abra para a visão, que você se abra para o sobrenatural de Deus, que você tenha esta capacidade de baixar a guarda e falar assim: tá bom, Deus, eu aceito a maluquice do seu reino. Na verdade, a maluquice é o nosso reino. A vida humana é uma maluquice, porque ela vive fora da realidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito mais concreto do que o nosso reino material e humano. E este reino que você e eu estamos construindo vai passar. O reino de Deus jamais vai passar. Cada vez vai ficar mais forte. Por mais que o cenário político, por exemplo, do Brasil esteja caótico, ainda assim, ainda que venha densas trevas sobre esse país, ainda que venha densas trevas sobre o mundo inteiro, e todos nós sabemos que um dia isso vai acontecer. Jesus vai voltar. É muito importante que você consiga ter visão, que você se abra para esse reino poderoso, que você se abra para esse Deus todo-poderoso. Ele não é apenas poderoso, mas Ele é todo-poderoso. E vale a pena ter experiências com Ele. Atos capítulo 9, versículos 3 a 19. Muito bem. Aqui é a história de Paulo, que na verdade o nome dele era Saulo. E Saulo era um judeu cabra macho, nordestino, arretado. Para ele não tem medo, mulher para ele tem que levar porrada. E não tem lei, como é que é a Maria da Penha? Isso aí não existe na terra dele. Saulo era um cara assim, forte, dedicado, firme, não tinha misericórdia. Ele estava determinado a extirpar da face da terra o nome de Jesus e aqueles que criam nele, na seita que ele considerava a seita do caminho. Então, Saulo no caminho para Damasco com cartas para ele prender, seja mulher, seja homem, seja criança, não importa quem seja. Vou prender e vou permitir que mate essa raça. Olha o que aconteceu com ele no caminho. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Percebe como a palavra visão, volte e meia, está aparecendo nas experiências? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios, nós, e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi a toda a casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho, quando você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algumas escamas caíram dos seus olhos, e ele levantou-se e foi batizado. Aqui alguns pontos para você prestar atenção. Nessa experiência, você pode perceber, ele viu, ele caiu, ele ouviu orientações e ele agiu. É muito importante você perceber como você precisa se prostrar diante de Jesus. Jesus não é um bebezinho numa manjedoura. Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus não é um profeta que passou. Não é um homem que foi uma pessoa boa, que influenciou, que trouxe bons valores ou trouxe uma moral para a nossa vida. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, Deus encarnado. Daqui você vê a experiência de Paulo. Ele viu, caiu, ouviu e agiu. Uma das coisas que me chama a atenção nessa experiência, e você precisa perceber que Deus está muito interessado em cada um de nós. Deus está interessado em você. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, e essa experiência perdure, e você tenha um relacionamento com Ele constante. Mas é importante que você se prostre diante dele e você ouça a voz dele. E Paulo estava dedicado a uma visão que ele tinha. Lembra lá no início, nas primeiras duas reuniões, como falamos sobre os princípios que Deus estabeleceu para qualquer pessoa sobre a terra, fazer com que a sua visão aconteça. Basta a pessoa, se ela consegue ver, ela consegue fazer. E Paulo ele se via sendo a pessoa que ia extirpar a igreja da face da terra. E eu vejo aqui Jesus fazendo com que Saulo, ficasse cego por 3 dias. E 3 é um número bem interessante na Bíblia, que representa a morte de algo. Jesus passou 3 dias e ressuscitou. A visão de Paulo morreu. Ele teve um encontro com Jesus. Algumas coisas na sua vida precisam morrer. Algumas coisas que você achava que tinha que ser assim, Jesus talvez esteja falando para você: está na hora de você ouvir a minha voz e fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Está na hora da sua visão materialista, egoísta ou pequena morrer. Eu quero te dar algo melhor, eu quero te dar algo maior, eu quero te dar algo que você faça e vai durar para a vida eterna. E tudo aquilo que nós fizemos sobre a terra, em nome dele, está sendo registrado e está sendo guardado para que no último dia a gente entre na presença dele e as nossas obras nos seguirão. E apenas as obras que foram feitas em nome dele. Todas as outras coisas que a gente faz, que não são em nome dele, não vão nos seguir, não vão entrar. Gente, eu preciso só fazer uma coisa. Eu lembrei. Quero que você curva a sua cabeça. Tem uma pessoa que sofreu um acidente. É o padrasto da Brenda. Ele está bem mal no hospital. Acho que está na UTI, né? Está na UTI. E é em cirurgia, mas é uma cirurgia complicada, né? Então vamos orar por ele um minutinho. Como é que é o nome do pai do padrasto dela, você sabe? Mas é o padrasto da Brenda. Pai, nós queremos colocar o padrasto da Brenda diante do Senhor. Pedimos a tua mão sobre ele. Pai, não apenas que ele seja poupado, ele possa passar por uma boa cirurgia, ele possa se recuperar, mas que ele saiba, que ele perceba que o Senhor é o Deus Criador, o Deus que nos dá vida. Pai, eu peço que ele se aproxime do Senhor, que ele use desse momento, dessa situação, para se aproximar do Senhor. Pai, a vida e a morte estão nas tuas mãos. O Senhor é que permite que coisas aconteçam, o Senhor é que decide até onde as coisas vão. Pai, nós pedimos pelo padrasto da Brenda, que o Senhor tenha misericórdia dele, ele possa se recuperar, e acima de tudo, ele possa ter a vida eterna junto contigo, ele tenha um compromisso com o Senhor, ele te conheça como o único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus. Amém. Voltando então, Paulo, então, a visão dele morre, 3 dias cego,
uma experiência, ele tem uma visão do plano do Senhor Jesus. Ele cai por terra, ele ouve orientações, ele vai e age. Então, ele viu, ele caiu, ele ouviu e ele agiu. Você percebe que existe um padrão, existem coisas acontecendo com os homens de Deus. Todas as experiências, praticamente todas as experiências, você vai encontrar esse padrão acontecendo. E você e eu não somos diferentes de Saulo, nem de Paulo, nem de ninguém. Somos todos iguais. Somos todos da mesma natureza, capazes das mesmas experiências em Deus. Porém, existe um padrão, existem algumas coisas que nós devemos prestar atenção na nossa vida. E isso aqui tudo está escrito para que a gente perceba como nós devemos nos comportar com Deus e com o Senhor Jesus. Muito bem. Ezequiel, mais um pouquinho, mais duas histórias. Estão aí ainda? Se alguém estiver bocejando do teu lado, dá um cascudo nele. Acabando. Daqui a pouco nós vamos ter uma experiência bem bacana com Deus. O Felipe vai estar aqui por perto. O Felipe está por aí, né? Joia. Muito bem. Ezequiel, profeta de Deus. Vocês vão ver uma história incrível. Se aqui tivesse aquela névoa toda, eu poderia ter reproduzido aquele cara chega de bicicleta. Mas, deixa eu ler para vocês isso aqui. Ezequiel, eles estavam com o povo de Israel, eles estavam sendo exilados, estavam sendo levados para uma terra que não era deles. Eles estavam em muita desobediência a Deus, e Deus falou assim: ó, chega, vocês não querem me escutar, então agora vocês vão ter que aprender e vão ficar de castigo. E a gente faz com criança: não escuta, não escuta, não escuta, vai de castigo. E assim mais ou menos foi a experiência do povo de Israel. Ezequiel registrou este evento aqui. Então, Ezequiel capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Ele me disse, Deus, né? Deixa eu terminar. Deixa eu ler um pouquinho para vocês essa experiência aqui. Olha a cena que ele viu. Ezequiel capítulo 1. Eles estavam lá sendo levados para o exílio. No versículo 4 do capítulo 1, vou ler para vocês. Olhei, Ezequiel falando, olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Então você começa a perceber uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. No centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de bezerro, um casco, e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam à frente e não se viravam. Gente, uma cena fabulosa, uma cena impressionante, que você não consegue nem recriar isso aqui. Com certeza faltaram palavras, faltaram adjetivos, faltaram palavras suficientes para que Ezequiel pudesse descrever essa cena aqui. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo, rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam. E tarará, vai aparecendo uma descrição inacreditável, simplesmente impactante. E vai avançando, é simplesmente estarrecedor. Mais um pouquinho. Então veio uma voz em cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do ser, do que parecia ser a cintura dele, parecia metal brilhante, como que cheio de fogo. E a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Quer dizer, simplesmente impossível de ser descrito. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, mostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você.
E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu vi aquilo que ele falava. E aqui eu quero destacar as mesmas características. Vocês percebem? Ezequiel, ele vê uma cena, ele tem uma visão do próprio Deus, da glória de Deus, daquilo que ele conseguiu captar. Ele se prostra por terra. Em outras versões diz que ele caiu por terra, sem força alguma. E na sequência, o Espírito de Deus fala com ele e diz: fique em pé que eu quero falar com você. Quando Deus está falando fique em pé, Ele quer que você fique em posição de entrar em ação. E quando Ele fala, tem certas horas, que algumas coisas que Ele vai falar com a gente não consegue nem fazer. E o próprio Deus precisa entrar na gente, para nos levantar, nos posicionar, para ir em direção àquilo que Ele quer que a gente faça. E alguns de nós estamos assim hoje, precisando que Deus, de fato, entre e nos coloque em pé. E isso Deus vai fazer hoje. Deus vai tocar algumas pessoas que precisam muito de um toque dele, para que possam ser produtivos. Deus nos chamou para sermos produtivos. Deus nos chamou para gerarmos fruto. Deus nos chamou para participarmos da igreja dele. Deus nos chamou para fazer diferença na sociedade. Gente, não tem político, não tem política, não tem partido, não tem nada nesse país que vá transformar esse Brasil. Como disse o Sandrinho esses dias, ontem aliás, é o povo. O povo é que precisa ser transformado. E quem é que vai transformar esse povo? Você e eu. Não é o político. Nenhuma política, nenhum partido vai resolver o problema do Brasil e do mundo. Gente, o mundo inteiro está caminhando para um dia um único líder se levantar. Vocês sabem disso. Enquanto isso, nós precisamos tocar as pessoas ao nosso lado e dar para elas uma esperança, dar para elas uma visão, dar para elas uma expectativa de que pode ser diferente. Está na sua mão e na minha mão sermos cheios do Espírito de Deus e podemos transformar a nossa vizinhança, o nosso amigo, a nossa amiga, e fazer com que essa pessoa tire os seus olhos. Não estou dizendo cruzar os braços e esquecer do Brasil, mas tire os seus olhos e a esperança de que algum partido vai resolver a nossa nação. Quem resolve a nação é a igreja. Quem resolve a nação é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Quem resolve uma nação é uma igreja cheia de pessoas ativas na sociedade, ativas no mercado de trabalho, ativas na política, sem medo de se envolver. É assim que nós vamos transformar uma nação. É através das pessoas da igreja. É a igreja que detém a deteriorização de uma sociedade. É a igreja que mantém os valores que devem ser mantidos. Mais um pouco aqui, gente. Então você pode ver que Ezequiel passou a ver uma coisa forte demais. E Deus disse: fique em pé. Ele não conseguiu. O próprio Deus entra em Ezequiel e coloca ele em pé. E Deus vai fazer isso com algumas pessoas aqui hoje que precisam voltar a ser produtivos, precisam voltar a acreditar que Deus tem de fato algo para eles. Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim. A gente de fato fazer diferença aonde a gente estiver. E essa diferença pode ser apenas para uma pessoa, não precisa ser para uma nação inteira. Nós podemos fazer diferença na nossa família, nós podemos fazer diferença no nosso trabalho. E alguns de vocês vão experimentar uma coisa impressionante hoje. Então, Ezequiel, ele viu, ele caiu, ele ouviu e ele agiu. E na sequência, ele começa a profetizar na sua nação. Outra experiência, Daniel, capítulo 10. Daniel, um cara joia. Daniel, capítulo 10. Versículos 1 a 12. Posso ler para vocês? Vocês estão dispostos a escutar mais uma história impressionante? Pode ser? Olha lá. No terceiro ano de Ciro, sempre política, sempre coisas governamentais acontecendo, Deus, quando precisa entrar em ação fortemente, as visões são muito fortes. Então eu creio que em breve o Brasil vai experimentar isso.
O Brasil vai experimentar uma revolução na nossa sociedade. A igreja de fato vai começar a acordar e vai agir de uma maneira diferente. E alguns homens de Deus vão começar a ter posturas diferentes. E nós vamos poder de fato falar publicamente o que é que deve ser consertado nessa nação. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um cursinho no Dom Bosco. Deus falou comigo assim, bem forte: daqui a 50 anos, o Brasil vai estar entre as 3 nações mais ricas do mundo. Ou seja, isso foi em 84, eu acho. Ou seja, 2034, por aí, nós seríamos uma nação extremamente bem sucedida. Por isso que eu não consigo acreditar que o Brasil vai estar com um buraco gigantesco. Vamos até passar por como a gente está passando, mas nós vamos ver essa nação dar a volta por cima. Nós vamos nos livrar de políticos e de partidos que são diabólicos. Nós vamos nos livrar de uma corda de pessoas que querem apenas o seu interesse e usam os pobres para se promoverem e tentarem fazer apenas o seu conforto acontecer. Isso ainda vai acontecer. Eu sei, porque eu sei o que eu ouvi há muitos anos atrás. Daniel, capítulo 10, versículos 1 a 12. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação, ou uma visão. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando e orando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase morri. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. Ficou de 4. Eu estava deitadão lá, e Jesus ali pôs ele de 4, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção. Daniel, não é diferente de você. Você é muito amado. Pode ser que você não esteja lutando contra uma nação persa, mas você está lutando com algumas coisas. Você está lutando com o teu emprego, com as tuas finanças, com a tua família, com o teu casamento, com a tua saúde. Seja, Deus te ama. Deus te ama. José, você é muito amado. Daniel, você é muito amado. Filho, você é muito amado. Filha, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. E assim a história vai caminhando. E ali o anjo Gabriel desce e vai falando com ele, expõe as coisas do que haveria de acontecer. Eu falei que Jesus, era Jesus, não, era o anjo Gabriel que tinha descido para falar e trazer a mensagem para Daniel. Desculpa. E aqui nós temos uma situação, mesmo no meio de uma multidão que você está. Ninguém está vendo o que você está vendo. Não se preocupe, Deus está falando com você. Ninguém está entendendo o que eu estou percebendo. Não se preocupe, Deus está falando com você. As outras pessoas à sua volta não perceberam nada. E você acaba ficando sozinho. As pessoas até vão embora, deixam você de lado. Mas não se preocupe, Deus está com você. Deus está com uma missão de se encontrar com você e te animar. E levantar você para que você faça as coisas na sua vida acontecerem. Alguns de nós vão fazer grandes coisas
de grande impacto, vai aparecer até na televisão, rádio, jornal, Facebook. Outros não. Mas lembra-se quando eu falei, uau! Presta atenção nisso, uau! O Criador está se encontrando com você, Ele está falando com você. Isso que faz diferença. Não é a grandiosidade da visão, mas é o fato de quem está vindo falar com você. É isso que tem valor. Não importa o tamanho, gente. Não importa a magnitude. O que importa é quem é que está vindo falar com você. O Deus Todo-Poderoso está vindo falar com você. Ele viu, Ele caiu, Ele ouviu e Ele agiu. Os 4 homens experimentaram coisas fortes, coisas grandes, mas em nada eles diferem de você e de mim. Nenhum de nós aqui é diferente dessas pessoas. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Elias, um dos maiores profetas que a gente já teve na história. E você e eu somos iguaizinhos a ele, sujeito às mesmas paixões. Gente, não é a tua bondade, não é a tua retidão, não são as tuas qualidades que fazem com que você tenha uma experiência com Deus. Eu sou prova viva disso. Eu sou um traste, eu sou uma porcaria, mas é a graça de Deus, é o carinho que Deus tem por você e por mim. Ele simplesmente quer vir se encontrar com a gente. Ele quer descer, Ele quer ter comunhão com você e comigo. O que é que Deus está falando para você? Eu não sei. Eu não sei que luta você está passando, mas eu sei algumas coisinhas, 4 coisas. Você precisa cair diante dele. Você precisa se prostrar diante dele. Aquilo que você está vendo na sua situação, na sua visão a respeito dele, se prostre diante dele. Em seguida, ouça a voz dele. Muitas vezes a voz dele você encontra aqui, silenciosa, discreta. Pode ser através do seu pai, sua mãe, seu amigo, seu pastor. Ouça a voz dele. E aí não fique de braços cruzados. Entre em ação. Lembra? A visão precisa de pernas. Corra para ela. Comece a fazer. Não fique de braços cruzados. Quer que alguma coisa aconteça? Entre em ação. Deus falou uma coisa para você? Entre em ação. Lembre-se, Deus faz tanto o querer quanto o efetuar. Então existe uma trama celestial para fazer com que a sua vida dê certo, para que a sua vida funcione bem. Existe uma movimentação celestial, anjos sendo destacados para que você alcance aquilo que Deus determinou para você alcançar. Mas se você e eu, a gente não se mexer, não vai funcionar. Aqui é importante apenas eu destacar algumas coisinhas para que ninguém de nós aqui pense que se eu não receber uma visão forte, algo que transforme o país, que de alguma maneira eu estou andando com a minha varinha. Já viram aqueles caras que estão antigamente, né, se procurava, antigamente não, até recentemente ainda usam-se isso, usa-se isso, aquela varinha, aquele galho, para você procurar água debaixo da terra, e o galho enverga, e você cava ali, o poço, tem água ali. Nosso poço lá em casa foi assim. Foi o peão lá e... eu achei que ele estava fazendo, mas era ali mesmo. 24 metros de água. Crise mundial de água, nós estamos tranquilos. Então, 24 metros. Muita água. Não sei nem porque eu estou falando isso. Eu se perdi. Me ajudem aí. Não entendi. Isso. A gente pode não receber aquela visão fantástica que vai mudar o povo. Ah, lembrei. E aí o peão vai lá com o galho, né? Vai lá com o galho e a chiada. E aí você precisa, não, para eu ser alguém que Deus está usando, eu preciso achar a próxima, sei lá, pré-sal.
vai ser que eu que vou achar esse troço. Que eu preciso fazer uma coisa fantástica com Deus. Não precisa tanto assim. Você não precisa achar a próxima tecnologia que vai revolucionar o mundo, vai fechar a Apple. Não precisa se preocupar com isso. Algumas coisinhas que Deus mandou escrever, é que você e eu, a gente não fica desesperado, a gente tem que ser o supra-sumo do cristão. Dá uma olhada comigo em Miqueias. Miqueias? Como é que fica esse trem? Nem eu sei às vezes. Procura, tá? Fica no Velho Testamento, antes de Naum. Na minha Bíblia, na página 744. A tua, com certeza é outra. Mas é um pouquinho antes do fim do Velho Testamento, tá? Beleza? Eu vou ler para vocês. Já vi que vocês nem vão tentar achar. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quem tem iPad, iPad, né, que é o tablet, procurei. Miqueias 6, versículo 8. Lá diz assim: Deus mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Você acha um poço de petróleo, e você acha uma mina de ouro, e você inventa a nova tecnologia. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Pré-requisito de Deus para você e para mim. Vou repetir. Não são grandes coisas. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ser justo, ser misericordioso e ser humilde. Isso é sine qua non para todos nós. Cada um de nós deve agir assim, deve andar assim. Não precisamos ter grandes visões. João capítulo 6, versículo 29. Jesus disse para algumas pessoas que estavam assim pensando como você. As pessoas perguntavam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. É isso que você precisa fazer. Você precisa consertar o mundo. Você precisa crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Terceira, Colossenses, capítulo 3. Hoje eu sei que você está fazendo um monte de estudo bíblico, mas acho que às vezes a gente precisa fuçar um pouquinho, né? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, alguns versículos para a gente ler. Versículo 12. Tem alguém dormindo aí? Cutuque. Cutucou? Colossenses 3, 12. Posso ler? Ei. Vamos lá. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, nós não podemos ser exigentes uns com os outros. Nós temos que ser perdoadores. Mas o cara é um mala, perdoa essa mala. Por isso que tem alça, carrega. Perdoe. Lembre-se, Deus te perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se eu consigo me revestir do amor, eu mantenho uma igreja unida. Eu mantenho a pessoa perto de mim. Posso não ser os melhores amigos, mas eu preciso perdoar e preciso amar. São pilares da igreja. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Gente, nós temos aqui uma lista de coisinhas poderosas para que a gente faça a nossa vida funcionar. Mas em resumo, Felipe, pode vir aqui na frente, por favor? Em resumo, nós temos
essas 4 palavras que eu quero que você decore. E eu odeio quando me fazem repetir. Que nem o Marquinhos faz a gente fazer isso, volta e meia. O Marquinhos sempre faz isso. Muita coisa chata, mas o Marquinhos, tá bom, eu vou fazer isso hoje. Tá? Caiu? Ah não, peraí. Viu? Viu? Caiu? Ouviu? Agiu. Viu, caiu, ouviu, agiu. 4 coisinhas, gente. Nós vamos tentar uma música. E hoje eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você nunca tenha feito isso nós sós com Deus. Se você não conseguiu fazer isso hoje, não tem problema. Ninguém vai te julgar. Mas eu quero dar uma oportunidade para mim mesmo. Vamos abaixar as luzes, vou deixar bem dark aqui dentro para a gente ficar o mais sozinho possível junto com Deus. Eu vou te dar uma oportunidade para você se prostrar diante de Deus enquanto nós estamos adorando a Ele. Eu gostaria que você caísse perante Ele, porque você está vendo a beleza da Sua Majestade. Eu quero que você tente contemplar quem Jesus é, o que Jesus fez, o que Ele representa para você. Visualize o seu Criador, visualize o Senhor Jesus Cristo. Caia perante Ele, ouça a sua voz e levante depois determinado a fazer aquilo que Ele está te falando ou aquilo que Ele já tem te falado há muito tempo. Alguns de vocês vão experimentar o toque de Deus para fazer com que você consiga se levantar, para você poder fazer aquilo que você precisa fazer. Alguns estão tão sem forças, tão esgotados, que se Deus não vier agora, você é capaz de desistir da sua visão e do seu futuro. E isso não pode acontecer hoje. Você precisa conseguir ficar em pé. Baixe bem as luzes, que a gente tenha um momento bem sossegado com Deus. Se você quiser se ajoelhar, faça isso.